Você já ouviu falar do Grand Canyon? Ele fica na América, no estado do Arizona, entre o estado do Novo México e da Califórnia. É um lugar muito bonito e, por assim ser, é muito visitado pelos turistas do mundo. Muitos hotéis servem a região. Em um desses hotéis, um dos mais sofisticados, num final de semana, entre um almoço em que vários restaurantes do mesmo hotel estavam cheios, este é um dos mais procurados porque é o restaurante que serve também ao ar livre, nos beirais das calçadas, que as famílias se reúnem, regozijam-se, confraternizam-se, e também era um final de ano. Agora, um cliente um tanto inusitado adentra na parte interna, porque não tinha mesa nenhuma disponível na parte de fora, e perto do centro do restaurante, ele ocupa um lugar de sua preferência. Ele nem esperou que o maître o conduzisse em uma mesa, mas ali estava ele, aguardando atendimento. O problema é que ele era um morador de rua, conhecido como homeless, que é um título que eles dão a pessoas que residem sem teto na América. E por assim ser, ele estava mal vestido, as roupas sujas, as unhas também, cabelos compridos e um odor não muito agradável. Mas ele estava sorridente, até que chegou uma das garçonetes, Christine. Olhou bem e começou a pensar rapidamente. Este cliente parece que não teria condições de pagar a conta elevada daquele restaurante. Ela pensou, o que eu devo fazer? Mas meu papel aqui é servir da melhor maneira possível. E ela então ofereceu o cardápio para ele, o ajudou a fazer a sua escolha, dentro do que ele manifestava ter o desejo de saborear, e prontamente ela foi fazer o pedido, deixando de se preocupar com relação à conta, pois não era sua função cobrar o cliente, apenas servir. E logo ela aparece com uma bandeja bem bonita, com um pequeno vaso com uma floreira. A comida cheirava muito bem e ela então o serve, prepara tudo de uma disposição bem agradável à vista, tira as tampas, devolve na sua bandeja e deseja que ele tenha uma excelente refeição. E ele se surpreendeu, porque ele nunca foi tão bem tratado assim nos restaurantes que, por acaso, ele tenha passado. E, enquanto ele se alimentava, a jovem passava, algumas vezes perguntando se estava de seu gosto, se ele queria mais alguma coisa. E ele saboreava o alimento, sentindo-se honrado pelo atendimento impecável de Christine, aquela garçonete, tão simples, humilde. Mas alguns clientes começaram a reclamar, não em voz alta, porque eles não fazem isto. Chamaram um dos maîtres e disseram que era impossível continuar ali com aquele cheiro. Pediram que ele tomasse providências, porque afinal de contas eles eram clientes regulares daquele restaurante e suas famílias estavam ali. O maître não sabia o que fazer exatamente, porque poderia ser pior a armar uma confusão ali. Então ele tentou pôr panos quentes, mas ele chamou a Christine, a garçonete, e disse que se ele não pagasse a conta, iria ser descontado do salário dela e que ela não devia ter permitido que aquela pessoa fosse servida naquele restaurante. Christine ficou
triste, um tanto abalada, mas assentou que, sem problema algum, ela pagaria a conta daquele cliente. Desta forma, não havia o que ser feito. A conta estava garantida pela garçonete e aquele homem, aquele homeless, teria o seu direito garantido agora para terminar em paz a sua refeição. E foi o que ele fez. Ele se alimentou muito bem. Ele tomou 2 cálices de suco de uva puríssimo. Algumas vezes levava a floreira no seu nariz, porque eram pequenas camélias perfumadas. Então ele chama Christine, a jovem garçonete, para poder dizer que iria se retirar. Ela chega, recolhe os pratos, já traz um chá como uma cortesia e alguns biscoitinhos. Ele se vê surpreendido e ela disse, sem apresentar conta alguma, o que ele esperava: a conta já está paga, Senhor. Foi um prazer para mim lhe oferecer essa refeição. O Senhor pode sair tranquilo e nada há que ser mais pago para o restaurante. Aquele homem levantou um sorriso de orelha a orelha, como se ele tivesse com vontade de dar um abraço naquela jovem que era tão difícil encontrar alguém daquela condição de atendimento, aquele coração diferenciado, aquele bom ânimo tão anormal. Ele se levanta, se retira do restaurante, muito feliz. Logo, Christine vai recolher os elementos que ficaram na mesa e do lado da xícara do chá estava 6 notas de $100, bem dobradinhas. Ela pegou o dinheiro e correu atrás, mas ela não achou mais aquele homeless. Ela volta e vê até um bilhete escrito, na verdade, no próprio guardanapo: For you, ou seja, para você. E dentinha caneta talvez tivesse no bolso de suas vestimentas. Ela deixou derramar uma lágrima e logo se refez. Não esperava um retorno tão altamente satisfatório, porque ela fez aquilo de consideração à situação precária que aquele homem demonstrava. Aquele homem sentiu-se como os demais clientes do restaurante, não como simplesmente alguém que queria dar um prejuízo a alguém. O último sorriso de despedida ficou no coração de Christine. Mari, uma outra garçonete, ao saber, ficou radiante, entendendo que poderia também tratar melhor pessoas que aparentemente não mereceriam o melhor atendimento. Christine certamente era uma pessoa muito rara. Ela conhecia o segredo da felicidade. A felicidade verdadeira é um valor, não é um preço. O que tem preço a gente vai, paga, mas o que tem valor tem que ser conquistado. E Christine, ela tinha essa paz interior e essa felicidade em viver, fazendo o seu melhor para quem quer que seja. O melhor ainda estava por vir. Você nem imagina. Dias depois, ela recebe uma extraordinária promoção. Gerente geral de relacionamentos com o cliente daquela rede de hotel em todo o estado do Arizona. O seu salário se multiplicou. Agora ela teria um gabinete
ela teria um motorista particular para levá-la nas filiais, cursos que iriam ser disponibilizados para que ela pudesse se desenvolver mais ainda. Quem fez isso? Quem pôde notar que aquela jovem era possuidora de um talento raríssimo? Foi o Romilés disfarçado. Ele era o dono da rede de hotéis, que raramente vestia-se assim, para poder calibrar o nível de atendimento por ele mesmo de seus funcionários. Aquele maître foi dispensado. Ele não servia, ele não coadunava com a marca do hotel. A notícia surpreendeu e espantou todos os funcionários, tanto do restaurante quanto da rede. Esta rede de hotel tornou-se uma das mais bem recomendadas pelas agências de viagens do mundo. Na questão humanitária, o melhor atendimento ao cliente. Assinado por Christine. Provavelmente essa não é a primeira história que você está ouvindo, que deveríamos tratar todas as pessoas com esmera dignidade, com respeito, com amor, independentemente de sua aparência ou condição social, sem esperar recompensas, porque a vida já é um dom raro que Deus oferece a todo homem. Como cada um vai vivê-la, depende de cada um. A essência do viver é servir. Por isso está escrito: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28. Vale também refletir nas palavras de Cristo, nos versos 26 e 27, desse mesmo capítulo. Marcos e Lucas, 22, 27, reafirma as palavras de Cristo Jesus. O próprio Deus manifesta no livro do profeta Isaías 64:4 um texto que eu amo demais. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus quer trabalhar para você, mas para você que entendeu que quando nós seguimos os passos de Cristo, porque Ele nos deu exemplo para que nós façamos como Ele o fez, 13, verso 15 do Evangelho de João, então aí que Ele entra para servir você, para cuidar de você, para zelar por você, de uma forma indescritível. Isso é fantástico. Deus servindo o homem. Ele fez isso desde a eternidade. Ele preparou o homem para ser servido. É só uma das especialidades de um Deus que se chama servo, como está também escrito em outro capítulo de Isaías 42:1. Eis meu servo a quem sustenho, o pai dirigindo-se ao filho. O meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e juízo ele produzirá entre os gentios. Jesus, servo. E como um servo lavou os pés dos discípulos, enxugou ele mesmo, os abraçava, os tratava com ósculo santo, beijos de um amor platônico ou ágape, como que confirmando: eu quero cuidar de vocês, se vocês permitirem. Honrarei os que me honram, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. 1 Samuel 2:30 e Evangelho de João 12:26. Você quer ser feliz?
Então comece a servir. Mas só é possível se o Espírito de Deus habitar em você. Então pede o Espírito do Senhor. Não é servir de qualquer maneira, é servir com amor. E só Deus pode dar esse amor também. Então você deve pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrará. Bata na porta do céu que ela vai se abrir. Amém? Lucas 11, versos 9 e 10. E Romanos 5, verso 5. O amor de Deus derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ensine os teus filhinhos a servir desde pequeninos. Porque a atual geração, ela não sabe o que é servir. Ela quer ser servida pelos pais, pela família, pelos professores, pelos agentes sociais. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Esse é plano de um outro Deus com D minúsculo, que quer governar esse século. Porque o plano de Cristo é que os seus filhinhos aprendam a servir como Ele serviu. Então torne os teus filhinhos felizes. Ajudem-os a fazer todo tipo de trabalho que eles podem começar fazendo no lar quando tenros e pequenos. E quando forem grandes, não se desviarão do alvo em serem prontos a servir. Servir seus cônjuges, servir seus filhos, seus pais, sua sociedade, sua igreja e servir o Evangelho eterno. São os mais felizes que eu já conheci nas minhas mais de 6 décadas de vida nesse mundo. Aqueles que servem. Eu te garanto uma coisa, as recompensas são certas, mas não faça por elas. Faça por amor, que será maior ainda. Pai, em nome de Cristo Jesus, o maior servo que este mundo pôde receber, eu peço que esse Espírito servil venha potentemente sobre o coração daqueles que querem experimentar uma vida com sentido, que querem de verdade apresentar a Ti um real prazer que o Senhor que nos deu primeiro em viver para o avanço do Teu reino, para satisfazer anseios, para ser um propagador de esperança, inspirar as pessoas, irradiar luz, se somos a luz do mundo. Como diz um texto profético maravilhoso em serviço cristão, que quando a nossa luz arder brilhante, 1000 tochas se acenderão na nossa chama. Louvado seja o nome do Senhor. Desta forma, Pai, sela no coração dos desejosos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida deles, para a minha, para a nossa. Ó Senhor, que sejamos recebedores, que ergamos mais as mãos aos céus no formato de um V e dizemos: Pai, quero aprender a servir como o Senhor serviu. E assim, exaltado seja o Teu nome, porque certamente as famílias nunca mais serão as mesmas. Os cônjuges não serão mais os mesmos. Os filhos não serão mais os mesmos. E tão menos as igrejas chamadas cristãs, quando o Espírito de Cristo se perfazer em cada um dos seus seguidores. A obra será concluída e Ele prometeu que voltaria apenas quando o caráter de Jesus estivesse reproduzido entre o seu povo para reclamá-los como seus. E enquanto nós não servirmos, estaremos distante do caráter de Cristo. Então abaixa os diplomas e títulos e cargos. Se eu não servir, não servirei para nada, porque aquele que não vive para servir, para nada servirá. Muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa família.
muda a nossa congregação. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sou um recebedor.